Doutor Acênio Pimentel, muito boa tarde. O senhor escutou o meu comentário de Beal, de Suzão Aranha. Agora nós queremos... Vamos lá, como advogado, qual a leitura que você faz? Vamos iniciar aí, BG, fazendo uma referência muito clara ao que Bruno, vamos puxar aí o que Bruno Araújo acabou de falar. E fala aí novamente, Bruno, para os ouvintes entenderem e ficar bem circunstanciado, a questão da competência que você falou agora há pouco, né, do interesse do Supremo, né? Você falou a questão da competência e você fez referência ao que seria o maior motivador, né? Quando houvesse o interesse nacional, ele falou aí... Isso. Objetivamente, para poder a gente ganhar tempo. Crimes cometidos em contexto de atentado contra a ordem constitucional, e aí isso contemplaria golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Investigados que atuaram em unidade de desígnio com autoridades com foro privilegiado, ou seja, pessoas que têm o foro e pessoas que não têm se juntarem para cometer um determinado trazer segurança para o país. E aí o terceiro item é justamente esse, risco à segurança institucional do próprio STF. O grupo que quer tomar o poder sem respeitar a nossa democracia, a nossa legislação. E as instituições. E aí, Bruno e espectadores, é importante a gente destacar que o STF, ele está sendo seccionado, o STF ele está sendo partido em duas turmas para decidir algo que é interesse de todos. Então, para começar essa narrativa e essa fundamentação, ela no mínimo ela chancela o que o ministro Fux disse no que diz respeito à questão do plenário. Que tinha que ir para o plenário. E o ministro Fux, ele fez uma análise muito assertiva. Ele disse, bem, se a gente está julgando Jair Bolsonaro, presidente, a gente tem que levar para o plenário. Se a gente está julgando um ex-presidente, a gente tem que mandar para a justiça comum. Então, isso aí é o que funda, né, a questão da competência para o STF, porque isso aí eu também tinha dito quando eu vim aqui, quando houve a admissão da denúncia. Eu até na discussão aqui com o Bruno Araújo, eu disse, Bruno, parece-me que o liame subjetivo entre Bolsonaro e os demais golpistas não ficou claro. Então, como essa questão ela está muito obscura e a gente não tem objetividade para dizer Bolsonaro no dia do golpe ou para o golpe participou dessa medida. Então, eu não tenho como dizer hoje qual é a medida entre Bolsonaro e ramagem. Por exemplo, 1.200 aparelhos eletrônicos. 2.200, não? 1.200 aparelhos eletrônicos capturados nas operações. Ah, tá. Pensei que você ia falar da audiência. Apreendidos, né? Buscados e apreendidos. Da Polícia Federal. Entre eles, 2 de Bolsonaro. 2. Perfeito. Não encontraram uma mensagem. Bolsonaro não se encontrava no Brasil. É preciso a gente lembrar disso. E não encontraram, senão tem se tornado público na mesma hora, nenhuma mensagem de Bolsonaro incentivando ninguém, nem dando ordem, nem combinando ninguém para o 8 de janeiro. Isso. Senão era público agora. A gente saberia. Lembrando que 8 de janeiro não se resume a 8 de janeiro. Tudo bem, Bel. O julgamento, ele é de uma sucessão de episódios que aconteceram ao longo do processo que culminaram com 8 de janeiro. Não discordo de você, não discordo. Mas a montagem de Alexandre de Moraes é do atentado aos poderes do 8 de janeiro, que é o que culminou com a acusação. E não tem, naquele golpe de Estado que tentaram no 8 de janeiro, segundo Alexandre de Moraes, não tem uma mensagem de Bolsonaro. Não, uma coisa importante, Bruno, que você tem que frisar também é o fato de que os acampamentos golpistas que são o tempo todo referidos, né, em relação a essa apuração, ela tem um histórico, é bem verdade que isso aí se concentrou logo após o resultado do segundo turno, mas a acusação foi incapaz de dizer que aquelas pessoas que estavam ali no acampamento são as mesmas que antes da tomada do poder por Lula, a partir de 1º de janeiro, são as mesmas que estavam atentando contra o patrimônio público. Então você não consegue, você tem uma suposição. E aqui foi o que mais eu me debrucei para entender a postura de Fux, porque a denúncia realmente ela preenchia inicialmente os requisitos formais. O que são os requisitos formais? São as fundadas suspeitas. Realmente há uma fundada suspeita. Agora, se eu, como acusação, eu não consigo confirmar que essas fundadas suspeitas, elas encontram lastro na prova, e aí, por exemplo, eu digo, quem aqui
tem como dizer que uma pessoa que ficou no acampamento golpista os meses de outubro, novembro e dezembro foram os mesmos que invadiram uma das sedes dos poderes. Quem é que faz essa indicação da prova? Seja por telefone, por imagem, por qualquer outro meio. Quem é que faz esse vínculo? E aí eu não consigo fazer esse vínculo. Se eu não consigo fazer esse vínculo, eu não tenho como dizer que Bolsonaro incentivou as pessoas a ficarem no acampamento golpista e que depois essas mesmas pessoas do acampamento golpista, seguindo uma ordem de Bolsonaro, um direcionamento, atentaram contra os poderes. Então, essa dissociação de comando, de ordem, de incentivo, é algo que não se comprovou ao longo do processo. Você implementou no caso do ex-ministro Braga Neto, que foi candidato a vice. Alexandre Moraes, ontem no voto, disse que, assim como Bolsonaro, no caso do ex-ministro Braga Neto, o Alexandre Moraes disse ontem no voto, que assim como a situação de Jair Bolsonaro, a de Braga Neto era extremamente grave, que ele fazia parte do núcleo que comandou, que organizou o golpe. A prova mais determinante que ele usou contra Braga Neto teria sido um dinheiro que teria sido colocado numa caixa de vinho e seria entregue no valor de R$14 mil. Todas as testemunhas que foram arroladas, isso foi uma declaração de Mauro Cid, o delator, que Fux, inclusive, aceitou a delação dele, não é? Discordando de... Chancelou a delação, discordando de pontos. Mas quem disse isso foi Mauro Cid. E todos os outros testemunhas que não tiveram conhecimento não viram essa caixa e nem o dinheiro. Isso. Não é isso que liga Braga Neto a ser um dos ápices aí do comando desse golpe? Exatamente. E outra coisa que a gente tem que distinguir é o seguinte: se Braga Neto estava tão ligado ao golpe como dito, né? Se ele fazia essa parceria com Bolsonaro de uma forma tão intensa, o que levou Braga Neto à prisão teria sido uma suposta tentativa de influir no depoimento de Mauro Cid e dos familiares, porque ele simplesmente quis obter o inteiro teor da delação de Mauro Cid. Ora, se ele quis obter a integralidade daquele depoimento, ele queria ali, porque ele já sabia que iria se defender. E aquela delação ali, ela não ia em nenhum momento trazer qualquer risco ao processo, mas isso foi utilizado. Lhe pergunto também, em algum momento dessas buscas e apreensões que foram feitas nos celulares, tanto de Braga Neto como de Bolsonaro, tem algum liame dizendo, Braga Neto, quando você liame, pegar... gente, é ligação. Isso. Quando você pegar essa delação, me passe. Olha, passe para tal pessoa ligada a Bolsonaro. Você vê que não existe... Uma obstrução clara. Não existe uma obstrução, seja para qualquer finalidade. E se eles estavam tão realmente ligados visceralmente como a severa acusação e o voto de Alexandre Moraes, por que então Bolsonaro não foi preso anteriormente, ou como agora, né? Ele está em prisão domiciliar. Por que isso aí não foi decretado antes, se ele tinha essa gravidade toda? Se ele está no comando disso tudo? Quando você vai ver, BG, você tem uma fragilidade acusatória que, na verdade, o que Alexandre Moraes fez foi juntar fatos e dar uma ordenação do sentido do que ele quer. Mas Fux, hoje, ele fez essa diferenciação. Antes de passar para Suzy e Bruno Araújo, essa questão das provas, por exemplo, uma perícia confirmou ontem que o documento foi feito posterior à deflagração da operação autorizada por Alexandre Moraes. O senhor acha que isso pode causar algum problema para o processo? Ou é para mudar a visão da população sobre o caso? Não, eu lhe pergunto o seguinte: o que é que Fux falou hoje no voto dele? Da pressa em fazer o julgamento. Como é que você faz um julgamento de tamanha complexidade em tão pouco espaço de tempo, sem sequer a defesa ter a oportunidade de fazer essa análise de prova? Certamente isso aí só veio à tona, salvo engano, por Tagliaferro, que fez a revelação dessa prova, essa incongruência, porque foi ele que fez essa fraude. Isso aí está sendo apenas chancelado por um perito. Por que não foi feito pela defesa? Certamente a defesa ela não teve a oportunidade de verificar os detalhes
do arcabouço probatório. Ora, eles simplesmente, com prazo exíguo de 10 dias de fazer a resposta à acusação, ou 20 dias, ele teve que se ater aos pontos principais. Está aí mais uma razão do cerceamento de defesa. Se ficar comprovado e essa prova pericialmente ficar atestada que houve uma alteração da cronologia, pode mudar alguma coisa? Não, é nulo, porque quando você contamina o processo com a prova nula, você contamina todo o apurado. Isso aí é o que reza, né, aquela teoria do fruto da árvore envenenada. Bruno, isso aí é o básico. É a mesma lógica que a gente até discutiu aqui ontem sobre a comparação com a questão do Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Primeira instância, se identificou que havia uma relação pouco republicana entre promotor e o magistrado que queria fazer o julgamento. Em função disso, se levou em consideração de que aquelas decisões posteriores estavam comprometidas porque as provas teriam sido o arcabouço processual havia sido contaminado com essa relação promíscua entre as partes que não deveriam ter uma relação que não fosse única e exclusivamente republicana. A lógica é absolutamente a mesma. Se for comprovado que provas que estão lá, elas não têm a idoneidade, o valor real de estarem ali, o processo, obviamente, ele pode ser via cabo de ser anulado, não tenha dúvida. Se vocês me permitem, eu quero fazer aqui um destaque do seguinte: no caso da Lava Jato especificamente, toda essa vaza-toga, ela veio posteriormente à condenação de Lula. E isso aí prejudicou o julgamento e contaminou na origem. Isso. Quando nós temos um vazamento, como o BA aqui bem falou, de igual importância, de igual relevância no curso. Durante o processo, isso. No mínimo, era para esse processo ficar suspenso para apurar. Por quê? Porque segundo os precedentes, como o BA bem falou aqui, do próprio STF, se houver uma contaminação, algo que prejudique o meio de prova, está contaminado o processo. E prejudica a própria chance de defesa. Perfeito. Então, óbvio, no mínimo, esse processo, diante desses vazamentos de talha-ferro, esse processo deveria estar suspenso para essa melhor apuração dessas Segura aí, doutor Assênio.